Olá, boa noite. O presidente do Supremo prorroga até 31 de maio a suspensão da contagem dos prazos processuais no Rio Grande do Sul. O Conselho Nacional de Justiça cria comitê para acompanhar os serviços judiciários no estado do Rio Grande do Sul. Corrente do Bem. Instituições, empresas e população se unem em todo o país para arrecadar doações para ajudar os gaúchos atingidos pelas enchentes. CNJ dá prazo de 15 dias para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se manifestar sobre o aumento de custas processuais. Integrantes de torcida organizada do Cruzeiro, condenados pelo assassinato de torcedor atleticano, são presos em Belo Horizonte. Você já ouviu falar sobre stalking? A gente explica como funciona esse tipo de perseguição e como as vítimas devem se proteger. E ainda, de fotografados a espectadores. Indígenas Machacali recebem a exposição do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que retrata as belezas e os costumes dos povos que vivem no Nordeste do estado. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 10 de maio, começa agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, prorrogou a suspensão da contagem dos prazos processuais de todas as ações em andamento do STF que envolvam o estado do Rio Grande do Sul ou os seus municípios, bem como aquelas em que as partes sejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na seccional gaúcha da OAB. Inicialmente, os prazos ficariam suspensos até hoje. A medida levou em consideração as graves consequências decorrentes do estado de calamidade no Rio Grande do Sul. E o Conselho Nacional de Justiça publicou hoje uma série de diretrizes para a atuação do Judiciário para os sistemas penal e socioeducativo no Rio Grande do Sul. O CNJ também criou um comitê para acompanhar os serviços judiciários no Estado. As informações com Carolina Chaves. O grupo de apoio e monitoramento terá 14 pessoas entre conselheiros e juízes auxiliares do CNJ. O principal objetivo é manter a atuação da Justiça Gaúcha de forma eficiente, mesmo com a situação de calamidade pública no Estado. O grupo terá a função de coordenar as ações, integrar as instituições e acompanhar os processos relacionados a enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Uma das orientações é buscar medidas para a solução pacífica de conflitos e até mesmo evitar a judicialização de casos. A norma, assinada pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, estabelece ainda que o evento climático no Rio Grande do Sul seja incluído no sistema de gestão de tabelas processuais unificadas para permitir o acompanhamento dos processos judiciais e a promoção de ações estratégicas. Outra medida do CNJ foi a publicação de diretrizes sobre a atuação do Judiciário para os sistemas penal e socioeducativo no Rio Grande do Sul. O objetivo é impedir que os problemas de infraestrutura provocados pela enchente afetem a segurança e a dignidade da população carcerária. Uma das recomendações é para que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região criem comitês de crise com representantes das instituições envolvidas no processo para monitorar a situação e garantir medidas emergenciais. Segundo a recomendação do CNJ, esses comitês de crise devem realizar inspeções regularmente para averiguar o fornecimento de insumos básicos como alimentos e água potável e elaborar planos de contingência e evacuação dos estabelecimentos para caso de necessidade. A norma recomenda ainda que as audiências de custódia devem ser feitas por videoconferência, quando necessário, garantindo a privacidade e a segurança do preso. As prisões preventivas só devem ser determinadas em casos extremos. O juiz deve flexibilizar o local de cumprimento de prisão domiciliar, considerando qualquer lugar seguro para o condenado. Durante a calamidade, o comparecimento obrigatório em juízo deve ser substituído por medidas cautelares, mas não com uso de tornozeleira eletrônica devido a problemas de infraestrutura. Para o sistema socioeducativo, a recomendação também é de audiências virtuais. E o magistrado deve revisar as internações para reduzir o cumprimento da medida ou até extinguir a internação quando possível. O CNJ recomenda ainda que o cumprimento dessas determinações seja acompanhado por um comitê
formado por representantes do Sistema de Garantia de Direitos, do Executivo, da sociedade civil, conselhos de políticas públicas e tutelares, além de familiares de adolescentes. As ações do Judiciário para ajudar o Rio Grande do Sul também incluem doações. O CNJ determinou a transferência de recursos provenientes de depósitos judiciais referentes às penas pecuniárias que são pagas em substituição às penas privativas de liberdade. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, até agora, 94 milhões de reais foram transferidos para a Defesa Civil do Estado. Em vários tribunais foram montados pontos de coleta de alimentos, roupas e artigos de higiene. As manifestações de solidariedade ao povo gaúcho não param. Em todo o país, instituições, empresas, população fazem doação para socorrer as vítimas. Confira com Rossini Gomes. Os donativos chegam de toda parte: água, roupas, alimentos e qualquer artigo que possa ajudar a socorrer quem perdeu tudo na enchente. Em todo o país, as doações lotam galpões e depósitos. As Forças Armadas e os bombeiros ajudam na triagem do material. Nesta distribuidora de Goiás, foi preciso caminhões do Exército para recolher as doações. Mais de 50 mil litros de água serão destinados ao abastecimento das cidades atingidas. O plenário virtual do Supremo começou a analisar hoje uma decisão do ministro Nunes Marques que prorrogou pela segunda vez o prazo para o Estado de Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. Atualmente, a dívida do Estado com a União está estimada em 160 bilhões de reais. Repórter Pablo Lemos. O ministro Nunes Marques, relator do caso, submeteu a decisão liminar para análise no plenário virtual da Suprema Corte. Ele concedeu prazo de 90 dias para o Estado de Minas Gerais aderir ao Plano de Recuperação Fiscal, após segundo pedido do governador do Estado, Romeu Zema, para estender por 180 dias. Na petição ao Supremo, o governador cita avanços nas tratativas com a União e diz que há uma possibilidade de aperfeiçoamento no regime de recuperação fiscal para diferentes estados. Segundo ele, o prazo maior solicitado seria para mais estudos, avaliações, projetos e eventuais alterações legislativas. A União, no entanto, argumenta que durante os 120 dias da primeira prorrogação concedida pelo relator, nenhuma movimentação documental significativa foi registrada. No voto, o ministro relator disse que o prazo de 180 dias poderia retirar o senso de urgência que o assunto merece, tendo em conta as inúmeras prioridades com que os governos federal e estadual têm de lidar. A metade desse intervalo de 90 dias parece mais ajustada, segundo o ministro, considerando inclusive a possibilidade de fechamento deste primeiro semestre do ano fiscal com alguns consensos, ainda que parciais, alcançados entre a União e o Estado de Minas Gerais. Nunes Marques acrescentou que a prorrogação da situação de endividamento nesse painel tem de ser acompanhada de atitudes concretas e de disposição a uma negociação célere e respeitosa entre as unidades políticas envolvidas. Disse ainda que é preciso resolver aquilo que a União denominou em sua manifestação estado de precariedade de informações e insuficiência documental por parte do ente federado, além de ausência de esforço colaborativo, sob pena de a interferência do Poder Judiciário, em vez de traduzir estímulo à comunicação entre as partes, representar interdição e obstáculo. Atualmente, a dívida de Minas Gerais com a União está estimada em 160 bilhões de reais. Em julho do ano passado, o Tesouro Nacional autorizou a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, programa que permite o parcelamento da dívida em troca de medidas de equilíbrio das contas locais. Ao conceder a nova prorrogação, o relator, ministro Nunes Marques, destacou que o plano precisa ser seriamente considerado para que Minas Gerais não chegue a uma situação financeira irreversível. Os ministros do STF têm até o dia 17 deste mês para votar no plenário virtual. A seguir, Supremo invalida a decisão sobre número ilimitado de sindicalistas com estabilidade no Piauí. E veja também, CNJ dá prazo de 15 dias para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se manifestar sobre custas processuais. Voltamos já.
O Supremo decidiu que um sindicato de trabalhadores não pode ter um número ilimitado de membros com estabilidade no emprego para evitar problemas como demissões sem justa causa. Isso ocorreu após o TRT da 22ª Região, em Teresina, no Piauí, permitir que um sindicato tivesse mais de 7 dirigentes com essa proteção. Carolina Chaves. O caso envolveu o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina, Cetut, e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Piauí, Sintreto. O Sintreto indicou que todos os 50 membros de sua diretoria teriam estabilidade, o que foi contestado pelo Cetut. O STF decidiu que a decisão do TRT 22 foi contrária ao entendimento já estabelecido pelo tribunal em um caso anterior. Segundo o ministro Toffoli, a limitação no número de dirigentes sindicais com estabilidade não prejudica a liberdade sindical e protege o direito dos empregadores de demitir sem justa causa. Com essa decisão, o STF determinou que o TRT 22 reconsidere o caso, respeitando o que foi estabelecido em ação anterior. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, está buscando uma mudança no Supremo Tribunal Federal para evitar que o novo limite de gastos afete as receitas próprias dos tribunais e órgãos do Judiciário da União, usadas para cobrir suas atividades específicas. Evelyn Araújo explica para a gente. O chamado novo arcabouço fiscal, que é o limite de gastos estabelecido por lei complementar, determina que a partir deste ano, cada poder da União, Ministério Público e Defensoria Pública terá um limite global de despesas. Porém, essa lei isenta algumas instituições, como universidades públicas federais, empresas públicas da União e instituições federais de educação, do limite de gastos. A AMB argumenta que as receitas próprias usadas para pagar serviços relacionados às atividades específicas do Poder Judiciário da União também deveriam ser isentas desses limites. Para a associação, a restrição de despesas para o Judiciário vai contra os princípios de separação e harmonia entre os poderes, eficiência, proporcionalidade e autonomia financeira do poder. A ação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes para análise no STF. O Conselho Nacional de Justiça deu até o dia 20 de maio para que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se manifeste a respeito das custas judiciais praticadas no Estado. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu a invalidação dos aumentos praticados, alegando que esse patamar de valor impede o acesso à justiça por parte dos cidadãos e o livre exercício da advocacia. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região reconheceu a legitimidade do Ministério Público Federal para atuar na concessão de pensão especial para pessoas atingidas pela hanseníase e submetidas à internação compulsória. Quem tem os detalhes é o repórter Márcio Fontinelli. A decisão partiu de uma ação judicial de 2017, feita pelo Ministério Público Federal contra o governo federal e o INSS em favor das pessoas que foram isoladas e internadas de forma compulsória para o tratamento da hanseníase até dezembro de 1986. Ao analisar o caso, a Justiça Federal em Minas Gerais extinguiu o processo por considerar que o MPF não poderia promover esse tipo de ação. Os procuradores do caso recorreram e o Tribunal Regional Federal da 6ª Região reformou a sentença por entender que o caso é de relevância social. Portanto, cabe ao Ministério Público Federal intervir. Com isso, seguem os processos para que as vítimas recebam uma pensão em função dos danos sofridos. O Superior Tribunal de Justiça definiu que benefício previsto em acordo da Associação Latino-Americana de Integração exige o envio direto da mercadoria do país exportador para o importador. Quem explica essa decisão é Jéssica Castro. A segunda turma do STJ decidiu que a incidência do benefício tributário previsto no regime geral de origem da Associação Latino-Americana de Integração, conhecida como ALAD, exige que a mercadoria seja expedida diretamente do país exportador para o importador, ou seja, que os produtos não sofram interferência em território de país não participante do acordo, procedimento conhecido como triangulação comercial. A discussão que chegou ao STJ teve origem em operação comercial realizada pela Petrobras, quando a petrolífera importou combustível da Venezuela, país integrante da ALAD. Mas o faturamento do negócio ocorreu nas Ilhas Caimã, que não integram a ALAD, por meio da triangulação comercial.
Com isso, foi gerado imposto de importação de mais de 35 milhões de reais. Mas a Petrobras, em ação de desconstituição do crédito tributário, alegou que não poderia haver a incidência do tributo na operação em razão da redução tarifária prevista no acordo internacional firmado no âmbito da ALAD, ainda que tenha ocorrido a triangulação. Em primeiro grau, o juízo anulou o crédito tributário e a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Fazenda Nacional recorreu ao STJ e a segunda turma deu provimento ao recurso. O relator, ministro Francisco Falcão, destacou que as mercadorias, para serem beneficiadas pelo tratamento preferencial, devem ter sido expedidas diretamente do país exportador para o importador. Segundo o ministro, a interpretação ampliada de benefícios tributários previstos em acordos internacionais, especialmente no caso de operações com triangulação comercial, pode resultar em aberturas para práticas abusivas de não pagamento de tributos. O Tribunal de Justiça de Alagoas realizou mais uma etapa do programa Moradia Legal. O repórter André Risco conta que dessa vez os títulos de regularização foram entregues a moradores de Delmiro Gouveia. O Moradia Legal, programa de regularização fundiária do TJ, chegou ao Alto Sertão alagoano, beneficiando 122 famílias de baixa renda de Delmiro Gouveia. O João Batista foi o primeiro a receber o título. Ele nos contou que sempre desejou registrar a casa onde vive há 25 anos, mas que nunca teve condições financeiras. Ele teve o sonho realizado e de forma gratuita. Essas pessoas que estão aqui correndo atrás disso, porque já tentaram com certeza, mas não conseguiram por causa do alto valor. O custo é muito alto. E hoje isso foi possível acontecer. Por quê? Porque teve empenho de pessoas de bom coração, entendeu? Que trabalhou com muito esforço para que isso acontecesse. Com certeza de comemoração, chegar em casa com a minha esposa, meus amigos, entendeu? Com todos os presentes que tiver lá, vamos comemorar com certeza. O presidente Fernando Tourinho participou da solenidade de entrega dos documentos ao lado de várias autoridades locais. Durante sua fala, ele afirmou estar emocionado em poder realizar o sonho de tantas famílias. Uma felicidade ímpar de poder atender mais 122 famílias agora no município de Delmiro Gouveia. Eu acho que esse programa social que o Poder Judiciário abraçou e graças a Deus as prefeituras estão atendendo esse chamamento juntamente com os cartórios e a gente está podendo entregar. Foi feito um desafio de no final do ano voltarmos a Delmiro para entregar mais títulos. E eu espero efetivamente que os prefeitos se mobilizem para poder servir mais e melhor a população alagoana. A prefeita Ziane Costa destacou a importância desse projeto. Esse programa Moradia Legal, ele é muito importante, porque a gente sabe que muitas pessoas não teriam condições nunca, né, de legalizar o seu imóvel. Então esse programa aqui, não só para Delmiro Gouveia, mas para o estado como um todo, ele é de suma importância. Então a gente só precisa mesmo agradecer a Deus, agradecer ao doutor Fernando Tourinho e a todos, né, que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento acontecesse. A seguir, integrantes de torcida organizada do Cruzeiro, condenados pelo assassinato de torcedor atleticano, são presos em Belo Horizonte. A gente também vai falar sobre stalking. Você sabe como funciona esse tipo de perseguição? Todos os detalhes do próximo bloco. Até já. O Supremo Tribunal Federal está julgando se a polícia pode requisitar ao Ministério Público a antecipação de produção de prova nas causas de violência contra crianças e adolescentes. Essa hipótese está prevista na Lei Henri Borel de 2022. A análise em sessão virtual tem prazo para encerrar no dia 17 de maio. Marta Ferreira tem mais informações. A Lei Henri Borel estabelece medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, como o afastamento do agressor do lar e a inclusão da vítima e da família em atendimentos de assistência social. Torna ainda o assassinato de menores de 14 anos crime hediondo, ou seja, inafiançável. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, questiona no Supremo o parágrafo 1º do artigo 21 dessa lei.
O dispositivo estabelece que a autoridade policial poderá requisitar e o Conselho Tutelar requerer ao Ministério Público a produção antecipada de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Segundo a entidade, a expressão autoridade policial poderá requisitar inverte a lógica, já que cabe ao MP requisitar diligências policiais. De acordo com a CONAMP, o Ministério Público não se submete à determinação ou ordem da autoridade policial. O caso está em julgamento no plenário virtual sob a relatoria do ministro Luiz Fux. No voto, ele destacou que a Constituição concedeu ao Ministério Público a autonomia funcional, além de prever, quanto aos seus membros, o princípio da independência funcional em sua atuação. Esses atributos fornecem ao Ministério Público a autonomia e liberdade para a defesa intransigente da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Fux ressaltou ainda que a autonomia funcional da instituição não pode ser restringida pela legislação infraconstitucional, dada a não abertura de limitação pelo próprio texto constitucional. O relator também pontuou que o verbo requisitar, que gerou a discussão, pode ter o sentido de pedir em vez de determinar. No dispositivo em questão, é possível dar o sentido de solicitar. Assim, Fux atendeu em parte ao pedido da CONAMP, votando por estabelecer que o delegado pode solicitar ao Ministério Público a antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra crianças e adolescentes, cabendo ao membro do MP avaliar se entende ser o caso de atuação. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 17 de maio. A primeira-dama do Distrito Federal foi vítima de perseguição por parte de uma moradora de rua, um crime conhecido como stalking. A repórter Viviane Novaes explica o caso. A primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha, atua bastante nas redes sociais. Mas não imaginava que seria vítima de uma perseguidora com vários perfis, a moradora de rua Luzimar Agostinho da Silva. Ela é conhecida como a menina do Ministério Etron. A palavra Etron é morte escrita ao contrário. Ela fez constantes ameaças à primeira-dama, como esta. Eu, a menina, estou aqui no Palácio do Buriti devido ao fato de a mulher de Ibonês Rocha não me deixar segui-la no Instagram. Eu, a menina e a minha equipe e o governo federal do Brasil vamos castigar com castigos mais intensos a Maiara Noronha. Maiara Noronha registrou boletim de ocorrência contra a mulher. Luzimar foi ouvida na delegacia, assinou um termo de compromisso e foi liberada. Esse é um caso típico de stalking, termo em inglês que significa perseguição. O crime entrou para o Código Penal há pouco tempo, em 2021. Segundo a lei, ele é definido como perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena é de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa. Aqui no Distrito Federal, o número de vítimas de perseguição chegou a 123 para cada 100 mil habitantes no ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É mais do que o dobro da média nacional. Já em todo o país, cerca de 54 mil mulheres foram perseguidas no mesmo período. O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Lúcio Valente, diz que as pessoas que se sentirem perseguidas devem procurar a polícia logo que perceberem que estão sendo vítimas desse crime. Quando a pessoa sente que a sua liberdade está sendo tolhida, né? Então, nesse momento, ela tem que realmente procurar ajuda imediatamente. A gente quebra o ciclo ali da violência, da ameaça e cessa ali aquela atividade. E, se for necessário, inclusive, com medidas restritivas mais graves, inclusive com medidas cautelares judiciais. Comunidade festeja o retorno da imagem de São Benedito, furtada há quase 30 anos e recuperada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Integrantes de torcida organizada do Cruzeiro, condenados pelo assassinato de torcedor atleticano, são presos em Belo Horizonte.
Polícia Federal prende passageiro com barra de ouro no aeroporto de Foz do Iguaçu. E uma mulher terá que pagar multa por beber cerveja durante uma audiência. Vamos conferir. Rebeca Barbosa de Oliveira, começou a tomar cerveja durante uma audiência virtual na segunda vara de Augustinópolis, em Tocantins. Ela pegou uma garrafa de cerveja, abriu e começou a beber em frente à câmera, enquanto uma testemunha prestava depoimento. A atitude da mulher revoltou o juiz Alan da Silva, que excluiu a ré da videoconferência. Doutor, eu estou vendo que a ré acabou de abrir uma cerveja. Ela foi condenada a pagar 10 salários mínimos por desrespeito ao judiciário. A Polícia Federal prendeu um passageiro chinês com uma barra de ouro de 1 quilo no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A barra de ouro foi encontrada após uma vistoria minuciosa na bagagem do passageiro e não tinha nenhuma documentação legal. O ouro foi apreendido. O passageiro foi preso e vai responder pelo crime de usurpação de patrimônio da União. Integrantes da torcida organizada do Cruzeiro, condenados pelo assassinato de um torcedor atleticano, foram presos em Belo Horizonte. Gustavo Luiz da Silva e Walker Marcelino Gouveia Lopes foram condenados pelo homicídio de Matheus de Freitas durante um ataque a um ônibus com a torcida do Galo em 2021. Apesar da condenação a mais de 50 anos de reclusão, em maio de 2023, foi concedido a eles o direito de recorrer em liberdade, utilizando tornozeleiras eletrônicas. O Ministério Público entrou com recurso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando que a decisão foi omissa. O tribunal acolheu o recurso e determinou a expedição do mandado de prisão. Lobo Leite, distrito do município de Congonhas, festeja o retorno da imagem de São Benedito, furtada há quase 30 anos e recuperada pelo Ministério Público de Minas Gerais. A imagem furtada em 1996 foi recuperada há pouco mais de um mês e devolvida à Capela de Nossa Senhora da Soledade, de onde havia sido retirada. Uma grande festa foi feita para receber a imagem do santo, considerado padroeiro dos cozinheiros. O Superior Tribunal de Justiça lançou uma campanha de combate ao assédio e à discriminação no ambiente de trabalho. O conteúdo inclui ilustrações de cenas de filmes exemplificando situações frequentes. Está nas redes sociais do tribunal, mas a gente mostra para você aqui também. Você vai até o seu armário e escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo. Eu posso te dar uma carona. Não, assim... Eu posso sair mais cedo, porque eu sou o chefe. Tinha uma vaga de estagiário de idade normal, o senhor pensa, tá? Eu peguei. No cinema, isso pode ser comédia, mas na vida real, isso é assédio ou discriminação. Então, se você identifica alguma dessas situações, não se cale, denuncie. Procure os canais de acolhimento da organização na qual você trabalha, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o sindicato da sua categoria ou a delegacia de polícia. A Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu uma palestra sobre violência doméstica e familiar para alunos de uma escola estadual de Cuiabá. Quem acompanhou foi a repórter Fernanda Fernandes. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu uma palestra sobre o tema com cerca de 50 alunos com idades entre 11 e 13 anos da Escola Estadual Ermelinda de Figueiredo, em Cuiabá. Foram abordados todos os tipos de violência, especialmente a sexual, que é mais frequente entre adolescentes. O público-alvo aqui. É uma outra roupagem, né? Um outro linguajar que a gente lida com os adolescentes, a gente falar sobre esse início de relacionamento, de namoro, né? Um namoro legal, sobre a questão da violência sexual também, que é uma das violências que mais acontece com esse público de crianças e adolescentes. A gente traz vídeos para que eles possam ver ilustrações e imagens. A violência física, quando a pessoa te agride, né? Ou quando ameaça. A violência sexual é quando alguém te força a fazer uma coisa que você não quer, como aborto. Eu aprendi que tem que ter respeito pelas mulheres, né? Hoje nessa palestra também foi muito importante que a gente aprendeu, né, sobre o tipo de violência, tanto a sexual, a moral, a física, né? Trabalhar o tema faz parte das políticas públicas estabelecidas pela Secretaria Estadual de Educação por meio de parcerias institucionais como esta com o Judiciário, o que é importante para a construção social desses estudantes,
como avaliou o diretor da unidade. Trazer temas que são, às vezes parecem tão complexos, né, de difícil absorção, trazer ele numa linguagem mais clara, né, mais coesa e vir mesmo, né, sair do espaço que é institucional do Tribunal de Justiça para estar dentro dessas parcerias, principalmente na escola. Eu acho excelente, o Tribunal de Justiça está de parabéns e o Ermelinda fica muito feliz. A seguir, o Judiciário de Mato Grosso instala mais um ponto de atendimento digital com serviços para a população. E ainda a expectativa do comércio e dos trabalhadores para as vendas nessa véspera do Dia das Mães. Voltamos em instantes. Domingo é Dia das Mães, uma data que movimenta o comércio. A previsão é que as vendas deste ano superem as do ano passado. E, como sempre, há as contratações temporárias para atender a demanda. Na reportagem de Evelyn Araújo, você vai saber como funciona o contrato temporário. Desde o início do mês, Gerson conseguiu um contrato temporário de trabalho numa floricultura. Especialista em arranjos, ele tem ficado mais em casa para ajudar nos cuidados com o filho. O florista aproveitou a flexibilidade desse tipo de contratação para ganhar um dinheirinho extra. Liga a agenda, né? Marca, igual ele está marcado, agendado comigo o dia da mãe, dia dos namorados já está agendado a semana toda. Aí eu venho, trabalho a semana toda aí para ele. A floricultura no centro de Brasília está há quase 30 anos no mercado. Todos os anos, Moacir contrata, em média, 25 pessoas a mais no Dia das Mães. 20 para reforçar as entregas e 5 como Gerson, para ampliar a força de trabalho na elaboração dos buquês. Tem 3 datas que fazem o diferencial no nosso comércio, que é o Dia da Mulher, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Para isso a gente já tem um know-how, um conhecimento, e a gente já tem um pessoal que já trabalha com a gente esporadicamente o ano todo, que a gente contrata, chama toda a equipe de prestadores de serviço para completar a minha equipe aqui, porque a demanda ela sobe 10, 15 vezes o que o dia normal. A CNC, a Confederação Nacional do Comércio, aponta que as vendas no varejo no Dia das Mães devem atingir 13 bilhões de reais, aumento de 3,5% em relação a 2023. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro devem concentrar mais de 50% do faturamento. A previsão de maior demanda é para os segmentos de roupas, calçados e acessórios, perfumaria e eletroeletrônicos. Que o Dia das Mães é considerado o Natal do primeiro semestre para o varejo. É uma data tão importante que mexe também com o mercado de trabalho. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio é que sejam geradas 25.900 vagas de emprego temporário para a data desse ano. Também uma expectativa que, se confirmada, levaria a um volume recorde de contratações temporárias. O trabalhador temporário deve receber o mesmo salário de um empregado permanente. Ele tem direitos trabalhistas como fundo de garantia, 13º, férias proporcionais e contribui para a aposentadoria. Mas é preciso ficar atento ao prazo máximo de contratação. Se o período for ultrapassado, isso caracteriza vínculo empregatício. Esse trabalhador temporário que pode trabalhar por um prazo máximo de 270 dias. São 180 dias e isso a lei ampliou, porque antigamente era menos. Hoje são 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, e isso consecutivo ou não. Então, esse trabalhador ele vai ter direito a tudo aquilo que o trabalhador que seja permanente daquela empresa tem. O Tribunal Superior do Trabalho homologou o acordo coletivo de trabalho entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, e as entidades sindicais dos trabalhadores. Quem tem os detalhes é o repórter Rafael Oliveira. O acordo foi mediado pelo vice-presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. A proposta apresentada pelo ministro no início da semana foi aprovada em assembleia pelos trabalhadores. E isso foi, naturalmente, uma vitória das categorias, né? Da empresa e da categoria profissional. No sentido, com a força da autonomia da vontade, eles próprios resolveram o conflito.
A nossa participação foi apenas a mediação, que deu resultado. Com o acordo, chegou ao fim a greve dos hospitais universitários federais administrados pela EBSER em todo o país. A paralisação teve início em 2 de maio e só não chegou a ser deflagrada no Rio Grande do Sul, que passa por situação de calamidade em razão das enchentes. O acordo aprovado possui 38 cláusulas sociais e econômicas. As principais são: alteração da data base para 1º de junho de 2025. No biênio 2024-2025, reajuste de 3,09% sobre salários e benefícios, correspondente a 80% do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. No biênio 2025-2026, reajuste de 100% do INPC. Auxílio alimentação de R$ 800 agora e a partir de março de 2025 de R$ 1.000. Auxílio creche de R$ 484,90. Assistência médico-odontológica de R$ 190,65. Manutenção das cláusulas sociais e compensação de 50% dos dias de paralisação. Representantes das categorias profissionais e patronais concordaram que os termos contemplaram as reivindicações de ambas as partes. Um acordo é o possível. O acordo é sempre aquilo que é o possível. A importância da relação, tanto do ministro, da condução do TST, para a gente foi significativo. Tivemos alguns avanços, né, tipo vale alimentação e outras questões que nós conseguimos negociar. Então, o sentimento da categoria era de que a gente tivesse um acordo que valorizasse mais os profissionais, né? Nossa Senhora do Livramento, que integra o Fórum da Comarca de Várzea Grande, ganhou um ponto de inclusão digital. A sala de atendimento foi instalada no prédio do Cartório de Registro Civil e Notas do município mato-grossense. Distante 40 quilômetros de Cuiabá, a cidade de Nossa Senhora do Livramento é uma das mais antigas de Mato Grosso. É também pacata e de um povo simples. Muitos são carentes de informação, assistência e moram em comunidades distantes do centro. Mas a Justiça Estadual vem trabalhando para se aproximar cada vez mais do cidadão que a ela recorre. E é justamente com essa finalidade que o Judiciário de Mato Grosso instalou aqui no cartório de Nossa Senhora do Livramento mais um posto de inclusão digital, que nada mais é, gente, do que uma sala de atendimento com toda a estrutura básica necessária à disposição daquele usuário que precisa dos serviços da Justiça, mas não tem, por exemplo, acesso à internet ou condições de se deslocar até o Fórum de Várzea Grande, que é a sede de comarca mais próxima. Ou seja, o cidadão chega aqui, diz o que precisa e vai ter sempre um servidor pronto para ajudar. O que significa dizer que, além dos serviços principais que a unidade realiza, como o registro de certidões e reconhecimento de firma, aqui a população vai encontrar também uma espécie de extensão de uma unidade judiciária, com funcionamento das 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. E a utilização do espaço é gratuita. E a pessoa pode vir aqui e dizer, olha, eu tenho uma audiência marcada às 9 horas da manhã, posso acessar por aqui? Pode. Nós vamos disponibilizar o equipamento, aliás, o equipamento já está disponibilizado, vai chegar ali, a gente vai orientar como acessar, como fazer a conexão e a pessoa vai fazer a sua audiência tranquilamente. Então, a nossa função aqui é orientar. É mostrar como ela vai acessar. Ela quer fazer uma consulta processual, ela não sabe fazer essa consulta processual. Então ela vai entrar, a gente vai, tá ali o sistema, onde vai buscar. E se valerá desses serviços que estão agora descentralizados. Ou seja, é a ponte entre a comunidade, né, e a própria justiça. O Judiciário de Mato Grosso já implantou outros 9 postos de atendimento como esse em municípios que não sejam sede de comarca ou em localidades em que seja recomendada a descentralização dos serviços. São eles: as cidades de Santa Rita do Trivelato, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Nova Bandeirantes, Gaúcha do Norte, Ipiranga do Norte e Boa Esperança do Norte. E ainda os distritos de Primavera e Caravaggio, que pertencem a Sorriso. A seguir, por que votar? Nossos repórteres vão explicar a importância desse ato de cidadania para o país. E a gente mostra também a exposição itinerante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre as aldeias Machacadi. Voltamos já.
Eleições 2024. No dia 6 de outubro, mais de 152 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. É fundamental que cada eleitor faça a sua opção de modo consciente e com seriedade. A repórter Marta Ferreira te mostra uma série de razões para votar. Votar é escolher, é opinar, é participar. Numa democracia como no Brasil, as eleições possibilitam a escolha de representantes e governantes, o que interfere diretamente na vida de cada um de nós. Nós muitas vezes sofremos muito porque nós escolhemos errado. Depositamos uma credibilidade naquela pessoa de melhorias. Votar com muita responsabilidade para votar na pessoa certa. Este professor de ciência política destaca que os eleitores precisam ter em mente que os políticos são gerenciadores dos impostos que nós pagamos. Por isso, votar é um assunto muito sério. Na verdade, é um cheque branco que os políticos dão para os eleitores, não é? Que, na realidade, ele é muito importante, principalmente para cobrar aquela agenda política que foi ofertada pelo candidato no pleito eleitoral. O professor esclarece ainda que o voto obrigatório fortalece a democracia. Se nós restringirmos o voto ou não deixarmos ele obrigatório, facultativo, a gente teria talvez uma adesão maior das classes mais dominantes em relação ao voto e de pessoas menos favorecidas um pouco mais distante disso, que também impactaria numa nova configuração política em termos de candidatos eleitos, em termos de parlamento, ou seja, mudaria um pouco o foco porque essa população ela já não estaria ali participando ativamente. Se você ainda não se convenceu, seguem outros bons motivos para votar nas próximas eleições. O primeiro deles é fortalecer a democracia. A Constituição de 1988 consagrou o sufrágio universal, isto é, o voto para todas e todos. Por isso, é importante que todos os eleitores aptos a votar compareçam às urnas para exercer a soberania popular. O segundo é exercer a cidadania. Votar solidifica essa cidadania, uma vez que expressa a força contida no poder que cada eleitor cidadão carrega no voto. O terceiro é ampliar a transparência e a fiscalização. A Justiça Eleitoral trabalha para garantir eleições seguras, livres e transparentes. Após a criação da urna eletrônica, foi possível eliminar fraudes eleitorais cometidas com a votação e a apuração manual. O eleitor cidadão pode auditar o sistema de votação antes, durante e após as eleições. E o quarto é preservar os direitos dos cidadãos. A pessoa terá o título cancelado se deixar de votar por 3 turnos de eleições consecutivos e não apresentar justificativa ou se não fizer o recadastramento eleitoral. Enquanto não regularizar a situação, não poderá tirar o passaporte nem carteira de identidade e ainda pode ser impedido de se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública e tomar posse. Além desses motivos, é preciso entender que quando você vota em um candidato, é como se você dissesse a ele: estou confiando em você para falar em meu nome e tomar por mim todas as decisões políticas. Nas eleições municipais, essa responsabilidade é ainda maior. No caso do prefeito, ele é o gestor da cidade onde você mora. Sabe a calçada por onde você passa, o parque que você frequenta ou a unidade de saúde aonde você vai quando está doente? Tudo isso e muito mais tem relação com a atuação de prefeitas e prefeitos. Já o vereador é aquele que elabora projetos de leis, que depois vão ser votados pela Câmara Municipal. Assim, a escolha desses gestores determina o futuro da sua cidade. Uma exposição itinerante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é apresentada à Aldeias Machacali. A mostra fotográfica traz imagens dos indígenas que vivem no Nordeste Mineiro. A reportagem especial de Cid Marcos e Bruno Lima. Quando se é convidado a vir a este canto de Minas Gerais, este outro canto é inevitável. É um ritual de boas-vindas. De boas-vindas e também de bênção. Isso vale fotos. Congelar momentos marcantes como este
É uma arte. E nesta arte, Cecília Pederzoli domina cores e traz a luz. Com o ritual, os indígenas recebem os representantes do TJMG e instituições parceiras que defendem a cultura e o povo machacali. Estamos na comunidade de Pradinho, que fica no município de Bertópolis, quase divisa com a Bahia. A vida aqui tem sua simplicidade. Os meninos enchem as garrafas com o chão da aldeia. Em minutos, as garrafas viram brinquedo. São carrinhos sem rodas. E para que rodas se a imaginação dirige a brincadeira? Os meninos gostam de bola por aqui, mas a criançada da aldeia se diverte com qualquer coisa. Até com uma garrafa PET cheia de terra, como já deu para ver. A terra indígena de Pradinho tem cerca de 2.400 hectares. Por volta de 1.100 indígenas vivem aqui. Registrar momentos em vídeos ou fotos traz sempre uma riqueza de detalhes. Riqueza da simplicidade e de belezas. E os retratos do povo daqui foram um dos motivos da visita. O TJMG trouxe uma exposição de fotos tiradas por ela, Cecília, um ano atrás, no mutirão de justiça itinerante em terras machacali. E bonito também foi ver Cecília, a autora das fotos, se emocionando. Chorei. Na hora que eu vi as fotos aqui na terra indígena, assim, com pintura deles no meio e eles olhando, eu fiquei muito emocionada, não sabia que eu ia ficar assim. Aí eu comecei a chorar. São as belezas da aldeia. Foi feita também uma roda de conversa. As demandas dos machacali foram ouvidas em mais de 1 hora de escuta ativa. Resumindo hoje, nós continuamos as conversas de demandas que já vinham sendo tratadas, como questões envolvendo energia elétrica nas comunidades, como questão envolvendo saúde, educação, documentação civil. Então, o que nós colhemos hoje foram encaminhamentos sobre demandas que já vêm sendo tratadas ao longo do projeto Cidadania, Democracia e Justiça aos Povos Originários. Sempre de grande oportunidade de que o Poder Judiciário cumpra a sua missão cidadã, né? Porque o Poder Judiciário não está aqui apenas para julgar processos, ele está aqui também para promover a cidadania, né, de todas as pessoas, de todos os povos e principalmente os povos indígenas. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º e na Rádio Justiça fique com a Voz do Brasil. Uma ótima noite para você, um excelente final de semana.